E esses manuscritos Eles foram, até para explicar para o encontrados pessoal, eles foram encontrados dentro de uma caverna, né? da múmia de Ramsés II, Ramsés II, que famosíssimo, não né? foi o faraó do Êxodo, tá? Para começo de conversa. Salve, salve amigos da ciência em todo o mundo. Hoje estamos aqui, ó, no Museu de Arqueologia Bíblica. Por quê? Vamos trocar uma ideia com o Rodrigo Silva, que montou este museu aqui. É sensacional, que nós vamos ver aqui muita coisa interessante, muita coisa legal. E aí vai ter podcast, vai ter coisa no programa dele também. Mas aqui neste vídeo vocês vão ver muitas curiosidades, arqueologia bíblica, coisas de livros antigos, a menor Bíblia do mundo e muitas coisas, a relação entre arqueologia e geologia e muito mais. Então acompanha aí, ó, Museu de Arqueologia Bíblica, aqui em Engenheiro Coelho, pertinho de São Paulo. Estamos aqui num dia ensolarado para mostrar para vocês muitas coisas legais. Bora! Aqui já começa, né? O que são essas suas... Olha, aqui essas peças, elas são chamadas lamaços. 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 As originais foram encontradas no Palácio de Senaqueribe, no Palácio de Assurbanipal, da antiga Assíria, na cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Aqui, Sérgio, 80% das peças que a galera pode ver são peças originais. Legal. 20% são réplicas. Mas as réplicas que nós temos não podem ser souvenir, são peças museológicas. Então elas têm que ser feitas em tamanho natural, sim, com a mesma cor do original, com o mesmo quebrado, com o mesmo defeito. E boa parte do Museu do Louvre, do Museu de História Natural e também são réplicas também, né? Tem muita coisa, sim, por história natural. E aí uma vez eu falei isso, o pessoal falou, para mim perdeu toda a graça. Não, cara. Ninguém vai pegar uma peça que é única e vai deixar ali. Porque aí vai que dá um incêndio igual teve no Museu Nacional, né? Exatamente. E você perde a peça. Vai que quebra alguma coisa, vai que dá um curto-circuito. Então, para o pessoal entender, né? Muita peça de museu famoso, grande, não sei o quê, são réplicas também. Isso aí é uma coisa tradicional de ter em museu? Tem. Em vários museus você vai ter exatamente, essas peças. Porque a Assíria começa com a descoberta da Assíria, como Henry Layard e outros que escavaram a antiga Mesopotâmia, porque a arqueologia moderna ela começa com o Egito, em 1799. Aí, quando descobre a Pedra de Roseta, que nós temos inclusive uma réplica dela aqui. Vamos falar dela, que é depois do Egito, eles passam a explorar a Mesopotâmia, que era justamente Babilônia, a Assíria, Nínive, esses lugares assim. Que então, hoje seria o Iraque ali. Seria o Iraque pega um pedaço do Irã, que era a Pérsia. Boa. O Irã era a Pérsia, o Iraque era a Babilônia. O berço da civilização humana é ali que foi a invenção da escrita, muitas coisas mais. E dali passaram para a Palestina, certo, pegando a Palestina, o que hoje seria a Síria, Jordânia, Israel, e aí nós temos toda a exploração do chamado Antigo Oriente Médio. E aqui no começo já é o trabalho do Rodrigo aí, né? Olha, na verdade eu digo que isso aqui é um queijo feito de várias vacas, sabe? Entendi. Porque a gente tem outros arqueólogos que participam. Por exemplo, nós temos escavação arqueológica em Israel, e esse ano estou feliz porque vamos voltar. Eu pensei, quase que nós íamos interromper as escavações. E como que está o lance por causa da guerra e tudo? Lá está indo controlado. É lógico, a questão com o Hamas, a entrega dos reféns, ainda está uma coisa muito desagradável. Você está acompanhando as notícias e tudo. Então o país está funcionando, turismo já está voltando, e nós vamos em julho. E para a arqueologia não afetou em nada? Não. Tipo assim, não jogaram alguma bomba em algum... afetou. Porque normalmente eles fazem isso, né? Afetou. Tanto é que na época que o Hamas atacou lá, ele atacou um depósito de antiguidades. Caramba! Inclusive, vou mostrar alguns vasos que nós temos aqui, e eles quebraram vários desses lá. Vasos datados do período do bronze, eu estou falando de 3.000 anos antes de Cristo. Entendi. E lá no Museu de Israel, o que eles fizeram? Eles fizeram um monumento à destruição. Então eles pegaram todos aqueles vasos agora chamuscados e colocaram ali para você ver o que foi destruído, né? Então a gente vai continuar lá. Inclusive, se tiver alguma galera que quiser escavar com a gente, eu só vou poder levar 25 pessoas. Caramba, é gente pra caramba. 25 pessoas no máximo, tá bom? Certo. Pra escavar, porque mais do que isso a gente perde o controle ali. Com certeza. E aí o que acontece? Foi agora, domingo passado, que o professor Joseph Garfinkel mandou uma mensagem: Rodrigo, vamos abrir o sítio arqueológico, pode vir. Então foi tudo muito recente. Então manda uma mensagem aí, deixa nos comentários ou me siga nas redes sociais lá que a gente vai dar informação.
Qualquer um, desde que tenha condições físicas, não pode ser menor de idade. Anda bastante, fica debaixo do sol, escavando. Como você foi uma vez, você escavou o dinossauro? Foi onde? Quem escava o dinossauro, eu sou da geologia. Da geologia, uma Pirula que fez, né? Pirula faz, eu já passei muito aperto de ficar debaixo de sol em afloramento, né? Que é o famoso barranco, né? Do geólogo. A gente tem isso aqui também. Tem também, né? Então... Aliás, Pirula, tá o convite para você vir um dia aqui, viu? Pirula, se você estiver assistindo isso, venha. Porque tem muita coisa que a gente usa na escavação arqueológica que a técnica é a mesma da paleontologia. Sim. A técnica é a mesma. Só que assim, enquanto vocês, paleontólogos, estão falando de Mesozoico, Cenozoico, Paleozoico, eu estou falando período do bronze, período do ferro. É legal, né, de falar para o pessoal aqui nesse vídeo aqui que a gente tem a geologia, que é a minha parte, né, que eu estudo ali o início da formação da Terra, coisa de bilhões de anos. Tem a paleontologia, que é a área do Pirula aí, que aí tem os bichos e tem dinossauros. E aí tem a sua parte, que é a arqueologia, né? Que são as três ali que muitas vezes o pessoal confunde, né? Mas tem uma diferença de qual período que você está estudando. Sempre que eu vou dar palestra, o pessoal pergunta assim, você escava fóssil também? Dinossauro? Vem trazer o dinossauro para ver criança? Aí eu explico, gente, eu sou Indiana Jones. É isso aí. O outro é o Jurassic Park. Isso. Ou para ficar mais fácil também você entender, é o seguinte, tudo que foi da invenção da escrita para trás é Pirula e Serjão. Isso. Da invenção da escrita para cá, aí é Rodrigo Silva. Acho que vai ser assim. Muito mais fácil. Aqui, já que a gente falou de escavação, a gente fez nessa parte aqui um cenário com dois arqueólogos e você vai ver que é mais ou menos o mesmo processo. Você vai escavando por quadrículas. Está vendo aqui que tem os sacos de areia aqui, né, para não colapsar. Aqui já tem uma outra quadrícula. Então, se você acha um objeto aqui, você vai marcar, olha, esse objeto eu encontrei, foi na quadrícula X e tal. Você não escava tudo fazendo buraco, você tem que assentar. Quando eu falo fazendo buraco, assim de qualquer jeito, né? Isso aí, claro. Tem que fazer o nivelamento ao mesmo tempo e você observando a mudança de terra. Aqui eu já sei que tem uma parede, a cerâmica que encontra aqui. Depois eu vou falar um pouquinho de datação. Pode mostrar um painel, vocês vão entender como é que a gente dialoga com vocês. Eu tive na Itália, aí a galera foi lá no Space Today, pode acompanhar os vídeos de vulcão. Eu tive em 2 lugares que tem Pompeia, Herculano. É muito legal, e lá tem ainda tem escavação arqueológica lá, tem, sei lá, que você não pode ir. Tem um lugar que é aberto ao público, mas tem um ponto que você não pode ir. E eu tive também no Coliseu, que em volta do Coliseu tem, então você vê as cadeias. Enquanto você está lá visitando, está lá o arqueólogo. E você sabe que Pompeia é um sítio arqueológico que junta nós dois, porque foi um vulcão, aí a sua área. Exatamente. O Vesúvio, que no ano 79 de nossa era, ele explode. Isso. E ele cobre toda a cidade com uma camada de cinza vulcânica, que é interessante. Até eu tenho aqui guardado um pouco da cinza do Vesúvio. E do vulcão Santa Helena. Legal. E você vê que são... Depois eu pegava e te mostrar, são diferentes, bem diferentes. Um parece cimento. E aí ele cobriu tudo, e a cidade de Pompeia, então, desde 79, quando ela foi destruída, até a sua escavação no século XVIII para XIX, quando ela foi escavada, a cidade se manteve preservada. Isso foi incrível. Eles chamam lá, quando você vai lá, o pessoal de lá fala que é uma cidade congelada no tempo. Exatamente, com paredes, tudo. Um dia a gente vai bater um papo sobre Pompeia. Aqui na entrada, né, tem um negócio muito interessante, que é a modernidade encontrando a antiguidade. Exatamente. Tem aqui, o que é isso? Explica para nós, é a menor Bíblia do mundo. Menor Bíblia, a Nanobíblia. Esse aqui é um projeto da Universidade Hebraica, do professor Shimon, que esteve aqui, e eles nos emprestaram alguns materiais para uma exposição temporária aqui. E eu tenho, Sérgio, a menor Bíblia do mundo. Eu vou tentar colocar na câmera. Isso aqui não é um chip. Parece um chip, mas não é um chip. Não, quer dizer que não é um chip, para o pessoal entender, não quer dizer que a Bíblia está gravada num chip. Exatamente. Ela está escrita escrita aqui, impressa. Impressa. Nesse quadradinho aí, você tem a Bíblia em hebraico inteiro. Inclusive, vamos ver como é que está a sua visão. Alguns conseguem, Sérgio. Vamos ver nesse cantinho aqui? Vamos ver se o Sérgio está bom de visão, porque eu não consigo, mas já teve gente que conseguiu. Aqui tem a Bíblia inteira. Não dá. Escrito. O primeiro de longe, está vendo que é um peixe, ali a estrela de Davi, né?
Aqui é a Bíblia inteira. A Bíblia inteira, só que aqui está com uma fonte maior. Aqui está mais fácil. Aqui tá dando para ver mesmo. Aqui, tá dando pra aqui fonte. não dá para ver nada. Aqui está bem pequenininho, mas eu acho que aqui está em hebraico, aqui está em português. Teve já adolescente que veio aqui com bom olho e ficou assim, começou a... Leu. Leu, o cara leu. Caramba! E não dava para inventar. Agora, para você ver que não está mentindo, eu vou facilitar a galera, então, já que não conseguiu ler aqui vai ficar mais fácil. Ó. Boa. A gente pegou uma peixe lâmina ali e apenas ampliou aqui. Ó. Isso aqui tudo tá a mesma coisa. Mesma coisa. Aqui a Bíblia já, aqui são maiores, aqui já é o livro dos Salmos, aí você vai colocar uma letra maior para a galera ler. Entendi. E só para a gente mostrar como é que a tecnologia também ajuda no estudo da antiguidade. Com certeza. Agora sim, a gente está pronto para entrar na história da Bíblia, desde a introdução à Bíblia até os períodos mais antigos que você vai explicar lá dentro. Bora, vamos lá. É legal da gente falar nesses dias atuais, você vai mostrar aqui uma parte, né, dos manuscritos do Mar Morto, né? Sim, exatamente. Foi IA que conseguiu traduzir. Foi um dos primeiros trabalhos feitos com IA da IBM que conseguiu traduzir os manuscritos do Mar Morto. E por que isso? É lógico que quem sabe ler hebraico hoje sabe ler os manuscritos do Mar Morto. Só que tinha alguns fragmentos que estavam tão destruídos, né? Tão pequenos, que você precisava realmente da inteligência artificial para falar que letra estava ali. Sem contar uma coisa, existe um fenômeno chamado palimpsesto, que eles raspavam às vezes o couro que escreviam por cima. Então hoje, com a inteligência artificial, você consegue ler o que estava apagado. Caramba! Isso até isso tem. Aqui eu tenho uma réplica de um dos manuscritos do Mar Morto, então aqui dá para você ver como é que eles foram encontrados. E esses manuscritos eles foram, até para explicar para o pessoal, eles foram encontrados dentro de uma caverna, né? 1948, 47 para 48. Os criadores de bode lá, isso, né? Um garotinho beduíno. E dentro de uns tubos, né? De uns jarros, o que é? É aqui, ó, eu tenho uma tampa original, não é dos manuscritos do Mar Morto, mas é de um jarro daquele. Por quê? As pessoas guardavam livros em jarros de barro, assim. Essa tampa é original. Estava dentro de alguma sinagoga dos tempos de Cristo. Certo. Então um garotinho beduíno chamado Muhammad el-Dib estava procurando as cabras dele que tinham sumido. Isso mesmo. Quando ele jogou pedra lá dentro, ele não escutou o barulho das cabras, ele escutou o barulho de vasos se partindo. Ele ficou com medo, chamou o irmão dele, desceram, ficaram receosos se abriam os outros vasos ou não, porque os beduínos têm muito medo de gênio. Entendi. Como o índio da Amazônia tem a ideia do boitatá, da mula sem cabeça, do espírito da floresta, no deserto também eles têm os mitos deles. Uma vez no Sinai, eu estava subindo o Sinai, e eu e uns amigos, aí eu pedi o beduíno para tirar uma foto da gente, e saiu uma névoa atrás assim, mas defeito de fotografia, que pode acontecer. O cara ficou assustado. Ele não subiu mais, ele pensou que era um gênio. Sabe a história do Aladim? Sim. Eles acreditam piamente nisso, mas acabaram abrindo deles, né? E ali estavam muitos manuscritos. Qual a vantagem disso para o estudo da Bíblia? Até ao achado dos manuscritos do Mar Morto, você não tinha nenhuma cópia da Bíblia em hebraico datada de antes do ano 970 de nossa era. Certo. Só tinha cópia de cópia, e a mais antiga, 970. Certo. Então alguém podia perguntar assim, como é que você sabe que a Bíblia não foi adulterada nesse meio tempo? Que é uma coisa até que cobram de vocês, né? Exatamente, será que não foi adulterada? Como é que você... E não tinha, a gente fala assim, não pode, mas não tinha como. Certo. Até que com esse achado descobriram manuscritos, cópias da Bíblia, do Antigo Testamento, é claro, que são em hebraico, datadas de até 270 anos antes de Cristo. Caramba! E quando você compara essas cópias com as cópias da Idade Média, aí você viu que o texto foi muito bem preservado. Entendi. Tá certo? Mudanças, mas são mudanças pueris, que não atrapalham nada. Como, por exemplo, em Isaías fala, santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Aí lá estava, kadosh, kadosh 2 vezes. Entendi. Não vai alterar nada, né? Legal. Falar de uma tecnologia que revolucionou, que foi a invenção da imprensa, né? Com certeza. Aqui é uma Bíblia de 1528, que está pertinho ali da época que Johann Gutenberg imprimiu pela no Ocidente, vez, né? Livro, né? E foi a Bíblia Sagrada que ele imprimiu. Então nós temos esse exemplar original. E aqui, Sérgio, eu também tenho uma Bíblia pequena, já que você mostrou a Nanobíblia, impressa. Caramba! Aqui todinha. E tem uma lupa ali para ler. Para ver que está ali, em espanhol. Bem pequenininha. Agora, já que a gente falou de livros, e você é um cara que gosta de estudar, e eu também, e é um grande desafio a gente, como divulgador científico, levar os jovens também à pesquisa, a estudar, ler os clássicos, ler. Olha o trabalho que dava na época para produzir um livro. Você tinha 2 tipos de papel, que eu tenho aqui, olha. Nesse lado aqui, eu tenho o papiro, que vinha do Egito, que é feito da planta do papiro, tá bom?
ele é vegetal. Certo. E do lado de cá eu tenho o pergaminho, feito de couro de animal. São coisas diferentes, então. Papiro e pergaminho são coisas Exatamente. diferentes. O pergaminho é feito do couro do bicho, o papiro é da planta. Então um é vegetal, o outro é animal. Mas era caríssimo. Para você ter uma folha de pergaminho de 6 metros, mais ou menos, desse tamanho, você gastava 4, às vezes 6 denários, dependendo da inflação da época de Domiciano. Então, Diocleciano, corrigindo. Então, era muito caro. Estou falando de 6 dias de trabalho braçal para você ter a folha. Caramba. Então, ninguém ia fazer rascunho, não podia se dar o luxo. Então, como é que as pessoas escreviam cartas, documentos, livros? Eles tinham, aqui no canto nós temos, essas tabuletas romanas de madeira e elas eram forradas de cera. Então, com esse tipo de caneta aqui, parece um prego, mas é uma caneta romana, ele escrevia na cera. Ali nós temos inclusive um vídeo, que depois a gente pode mostrar para a galera, do camarada escrevendo na cera. Entendi. Tá bem? Então eu ditava... Aí essa escrita na cera era tipo rascunho. Tipo rascunho. Eu quero escrever uma carta... Exatamente. Serjão, faz um favor para mim, pega isso, o cara vai escrevendo. Aí, olha, de acordo... o cálculo daquele negócio lá é tantos metros. Não, errei, é menos. Ele raspa, corrige, depois que passa para o papel... Aí faz definitivo. E vem definitivo. Então era muito trabalho para você produzir um único livro. Então esse aqui conta um pouquinho da história da produção da Bíblia e dos livros. Tá certo? Mas tem mais coisas para mostrar lá dentro. Bora lá. Vamos lá? Tem um negócio legal que eu conheço por causa da minha esposa, que é advogada. Ah, então tá lá. Que essa aqui é a primeira lei do mundo. 1730 a.C. Código de Hammurabi, que é olho por olho, dente por dente. Era assim que eram resolvidas as coisas antes. Exatamente. Será que era mais fácil? Provavelmente, porque o que acontece? O Hammurabi, ele foi um rei da Babilônia muito poderoso, como eu falei, 1730 a.C., e ele tinha na época, até hoje no Oriente Médio, assim, é muito a lei da retaliação. Até o nome retaliação é de cortar a pessoa. É de cortar mesmo. Lei do talião, tal qual, retaliação. Retaliação significa tal qual. Então você fez comigo, vou fazer com você. Vou fazer com você igual. E aí o que acontecia? Né? Ou pior. Aí o que acontecia? Vamos supor que a gente briga, aí eu vou lá e te mato. Aí o seu filho vem para te vingar e me mata. Aí meu filho vem para vingar, mata o seu filho. Isso vai acabar gerando uma guerra de família que nunca acaba. Então Hammurabi colocou a lei, que completa seria olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ela está aqui atrás. Entendi. Aí o Moisés, quando vem, Moisés eu coloco ele no século XV a.C., 1445, ali, depois tem os 40 anos no deserto, o Moisés, ele usa a mesma lei que está no Código de Hammurabi. Então a gente aprende que o fato de algo estar na Bíblia não significa que a Bíblia tem que ser inédita. Ela não precisa ser a primeira a dizer aquilo. Tá. Faz sentido, o Moisés colocou ali. Inclusive tem uma parte do Código de Hammurabi também que parece muito com o Salmo 23, que é o Salmo da Bíblia que fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Onde o rei também se colocava como pastor, que cuida do rebanho e tudo mais. E ali você tem o Hammurabi com o deus Shamash, que era o deus da Babilônia, que era o deus Sol, o deus Sol entregando as leis para o Hammurabi. O original dela está no Museu do Louvre. Tá certo? Mas a cópia que nós fizemos aqui, se você comparar com a sua, tem que ser uma peça idêntica. Por exemplo, esse marcado aqui não é o rapaz que fez no Brasil que não soube fazer direito, não. Ela tem essa ranhura lá, original também. E ela é escrita em quê? A escrita é o quê? É babilônica, acadiana. Isso é o quê? São símbolos, na verdade, símbolos, né? Isso aqui é a primeira forma de escrita da humanidade, só que aqui você pode escrever em diferentes idiomas. Você pode escrever em sumeriano, vou te mostrar alguma coisa em sumeriano ali, em acadiano, depois em neo-acadiano, em assírio. Você escreve com as mesmas... Os mesmos símbolos. Mesmos símbolos. Não são letras, são sílabas. Porque a língua, ela passa por vários estágios. Estou falando a língua enquanto escrita, né? A escrita passa por vários estágios de desenvolvimento. Primeiro, ela é ideogrâmica. O Sérgio, não estava conversando comigo antes aí das pinturas rupestres que ele viu lá no Piauí, não foi? Piauí. E, então, assim, até onde saibamos, os nativos do Brasil não desenvolveram escrita.
Desenhos, né? Desenhos, não desenvolveram escrita. São povos ágrafos, que a gente chama. Porém, eles desenvolveram o primeiro passo da escrita, que é simbolizar com desenhos. Depois vira ideogrâmico. A ideia era simbolizar. Depois fonogrâmico, quando você pega o símbolo para representar um som, por exemplo, sol e dado, soldado. Depois silábico. E só depois do silábico que vem a invenção da escrita alfabética, que foi inventada no Sinai e aperfeiçoada pelos fenícios, depois foi para os gregos, latinos, e até hoje a gente usa o alfabético. Legal. Lembra que a gente falou que tudo que está antes da invenção da escrita para trás é do Pirula e seu. Isso. Da invenção da escrita para cá é nosso. Então a gente divide esse período da arqueologia assim, fazendo uma confluência com a pré-história. Você fala do período lítico, que aí você tem o paleolítico, epipaleolítico, neolítico, que trocando em miúdos. É a época das pedras, Das pedras. Então você tem a pedra polida, pedra lascada, pedra nova. E aí depois começa o período calcolítico, quando o ser humano começa a trabalhar com metais. Boa. Nós não temos nada aqui no museu do período calcolítico. Talvez temos uma peça, sim, na verdade, que um arqueólogo americano que veio aqui, ele suspeita que é do período calcolítico. Caramba. Vou mostrar qual é. E depois vem o período do bronze, que a gente está aqui. O período do bronze vai até 1200 a.C. Aí de 1200 a.C. até 538 a.C. é o período do ferro. Certo. 538 começa o período persa, que vai até 331 com Alexandre Magno. Aí começa o período helenístico, período grego, que vai até por volta do ano 168 a.C., que é o período romano, que vai até o quarto século, aí começa o período bizantino. Aí nós terminamos a coleção do nosso museu. Mas eu vou mostrar depois, Sérgio, que a gente também trabalha com estratigrafia, e a galera em casa vai poder entender isso melhor. Então aqui nós temos as peças antigas, essas são originais, inclusive, olha, recibos, esse aqui é em sumeriano, olha. Caramba, isso é um recibo? Recibo antigo. Os sumerianos, eles eram tidos como uma civilização muito inteligente, muito avançada mesmo? Demais. Olha o que os sumerianos inventaram. Eles inventaram a escrita, a roda, descobriram a matemática, porque a matemática não foi inventada. Essa é a discussão. É a discussão, né? Matemática. Vai arrumar. Mas a matemática mais antiga, humana, é deles. Sim. Então vou colocar a matemática na conta, então. A escrita, a roda, a matemática, a política, a cidade com muros, a agricultura. Tudo é dos sumérios. Todos sumérios. Então eles eram fantásticos e depois acabaram perdendo por questão política e militar. E eles foram o quê? Destruídos. Foram destruídos. Aí vieram outros grupos e começaram. Isso que é interessante, né? Com tudo isso, eles não tinham o quê? Armamento, nada disso? Não, era um povo, por incrível que pareça, eles dominaram durante um tempo, sabe? Mas depois eles se tornaram muito intelectuais. E o intelectual tem, às vezes, a tendência a ser mais pacifista. Entendi. Você entendeu? Aí até que vem Sargão primeiro, rei da Acádia, e domina todo lugar lá e unifica. Entra o período acadiano, né? E vem o filho Denir-Sin e tudo mais. O Abraão, que a Bíblia menciona, ele surge no período que está tendo o ocaso dos Sumérios e a vinda dos Elamitas, que a gente fala Ur 3. Sim. Ur 3. E aqui é legal até para o pessoal, né? O que quer dizer o cuneiforme, né? Cuneiforme é na argila, né? Na argila. E cuneus, em latim, significa cunha. Então eles pegavam tipo uma colherzinha e faziam e iam fazendo essa marquinha. Exatamente. E isso que era a escrita deles na época, né? A gente tem até uma oficina aqui para adolescente que a gente traz Podia até ter trazido um tabletezinho para fazer com você aqui. Ensina a fazer. Como que eles faziam? Fazer para criança, para adolescente. E tudo isso tem a maneira como eles escreviam. Exatamente. Vocês conseguem ter essa ideia. Isso consegue reproduzir perfeitamente. Legal. Você quer o dinheiro do passado, antes da invenção da moeda. A moeda só vai ser inventada no 7º século a.C., na Lídia. Então, antes da invenção da moeda, o que era o dinheiro? Lingotes de metal, como esse que você está vendo aqui. Esse aqui é de bronze, podia ser de ouro, podia ser de prata. E eles guardavam, às vezes, os bens preciosos deles em vasinhos de barro. Certo. E tipo um cofrinho. Tipo um cofrinho, enterravam. Beleza. E assim era o esquema. Então, se eu fosse comprar alguma coisa na sua mão, tinha duas maneiras. Você quer me vender essa vaca? Eu falo, olha, eu te vendo por 2 bezerros. Você me trocava, né? Ou eu quero 30 pesos de prata por essa vaca. Então vinha com a balança, pesava a quantidade de prata, que não era moeda, eram pedaços assim, lingotes mesmo, você levava aquilo ali. Agora, isso aqui foi imagem que está repleta na Bíblia em várias passagens. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou o seguinte: nós temos esse tesouro conservado em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo quer dizer com isso? Vaso de barro. Esses 3 vasos aqui valem muito porque são antigos. Mas na época, eles não tinham valor nenhum. O que valia era o tesouro que estava dentro dele. Então Paulo fez uma comparação. O nosso corpo é só um vaso de barro. Certo. A nossa riqueza vale tá dentro, é o que está dentro de nós. Isso que é legal, né? Porque a arqueologia bíblica, o que é? Você primeiro lê a Bíblia, vê o que eles estão falando ali e tenta ver se aquilo que eles estão falando existiu de verdade. Exatamente. Só que com um detalhe. Foi até uma conversa que eu tive uma vez com o Pirula até sobre isso, que ele falou, cara, eu tinha um entendimento diferente. Tem muitas pessoas que pensam que o arqueólogo bíblico, ele vai com a pá e a Bíblia na mão, falando assim, Deus falou que o cara destruiu uma cidade. Pá. Cadê a cidade? Achou a cidade. Opa, provou. Não é assim. Certo. A gente às vezes estuda o ambiente até sem a Bíblia na mão. Depois que você conhece bastante a cultura, é o contexto, né? O contexto, aí você pega o texto bíblico e faz o cruzamento. Sim. Isso é importante. Vou dar um exemplo para você. Eu tive no Pará dando palestra agora, há uns 15 dias atrás. Sabe a música da Joelma? Eu vou tomar um cck, dançar, curtir. Eu falo português, estou no Brasil e não sabia o que era o tacacá. Eu não sei até hoje o que é. Pois é, então pela primeira mão descobri lá que o tacacá é uma comida que eles têm lá, herdada dos indígenas, e faz tipo, parece até uma gosma, assim, uma goma mesmo, e ele mistura algumas coisas na goma e põe lá um siri não, fugiu, gente. Caranguejo? Não. Siri? Camarão, aquele camarão de água doce. Eu não como camarão, então por isso que eu não tomei com camarão. Mas quem come o camarão, coloca o camarão ali e mistura com algumas ervas e toma aquilo ali numa cuia. Esse que é o tacacá. Agora veja bem, você é um cara culto, brasileiro, falando português e não fazia ideia. Agora imagina se aquele trecho da música da Joelma fosse uma Bíblia daqui a 2000 anos. Como é que as pessoas iam entender a expressão vou tomar um tacacá? Você está entendendo? Aí a gente vê a cultura, esse aqui é o tacacá. Aí eu vou à música, então é isso que a música quis dizer. Então não é uma coisa preconceituosa que eu chego lá assim, eu vou provar a Bíblia. Você estuda a cultura e depois faz o cruzamento. O contexto, quando eu estive lá em Pompeia, um arqueólogo estava comigo andando, e Pompeia foi um marco, né, na arqueologia, porque no começo todo mundo tirava as peças de lá, e aí você vê um quadro no museu é uma coisa, você vê um quadro lá é outra coisa, porque está no contexto. Está no contexto. Tanto que é a arqueologia contextual que eles chamam, Ela mudou, né? Isso. Inclusive, 3 achados arqueológicos. Pompeia Herculano, por Giuseppe Fiorelli, que foi o arqueólogo que escavou lá. Você teve Creta, com Arthur Evans, que também foi outro achado tremendo. E a cidade de Troia, por Harry Schirman. Essas 3 cidades mudaram, porque até então a arqueologia era histórico-culturalista. Isso. O camarada ia lá, achava o vaso e levava para o museu. Agora, a importância do contexto começou a vir à tona. Vocês vão ver várias coisas aqui que até o pessoal já ouviu falar e não faz ideia do que é. Vou dar um exemplo. Tem uma passagem de Jesus que ele fala assim, não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão você vai perder o odre e o vinho. O que Jesus quer dizer com isso? Ele só fala, mas ele não explica. Entendi. Agora, o que é um odre? Muitas pessoas nunca ouviram falar do odre. Vou mostrar pra galera aqui, ó. Isso aqui é um odre. Eu trouxe do Egito, tá bom? Isso é originalzão, odre. Então. Originalzão. Isso aí tem quantos anos? Não, esse aqui não é dos tempos bíblicos. Deve ter uns 300 anos de idade. Entendi. Porque para ser dos tempos bíblicos tinha que ser 2000 anos. Tá. Mas como isso aqui não é iPhone que tem versão 15, 16, 17, não atualiza, o mesmo daqui é o mesmo da época de Abraão, no período do bronze. Então, até hoje os beduínos usam isso. Eles enchem aqui de água ou de vinho, e é um animal, você corta lá, faz uma bolsa. Entendi. E o couro ele fica muito flexível. Aí se você coloca vinho, o que acontece com o vinho? Se o vinho está novo, ele é um suco de uva. Mas se você deixa ali dentro, ele fermenta. Aí vira vinho. Vira vinho. Quando ele fermenta, expande. Já estou entrando na sua área, expande. Aí a bolsa estica porque é o couro. Estica porque o couro é novo. Se for velho, mas se for velho, ela vai romper. Aí agora você entende o que estava por detrás da fala de Jesus. Aí você pensa, então esse que é o detalhe. Se você não tiver uma mente com capacidade elástica para absorver um conhecimento novo, ele vai destruir você, porque você não está preparado para atendê-lo. Esse que é o sentido das palavras. E aquele pequenininho ali, o que é? Esse aqui é para coalhada. Tá. Põe coalhada. O leite aí, deixa. Põe o leite e sacode. Que a coalhada, na verdade, é bater o leite. Sim. Exatamente. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte, que
o bater do leite produz coalhada. Essa pedra aqui, contra pequenininha, era para fazer farinha. Fazer farinha. Então, isso aqui era muito importante. Sem isso, a família não tinha o pão para comer todo dia. Lembra, não tinha noção do supermercado. Você não ia lá no supermercado da esquina comprar. Então, tem uma passagem na Bíblia, que é Deuteronômio capítulo 24, versículo 6, das leis de Moisés, onde Deus proíbe o povo de Israel de aceitar o moinho portátil como elemento de penhora. Caramba, não podia trocar. Não, trocar, porque assim, a penhora... Seja, me empresta o dinheiro, tá, pega a minha aliança e leva aqui, depois se eu não conseguir, fica para mim. Então Deus proibiu ali o povo de Israel, que era muito importante, porque a ideia é o seguinte, se você aceita isso como penhora, você está tirando da família. Até a sua esposa que é advogada, tem muita coisa que ela pode fazer relação com isso aqui. Cíntia, se eu falar uma bobagem, você me corrige depois, o Sérgio uma mensagem, mas até onde eu saiba, parece-me que até no direito tem alguns bens próprios que não podem... Eles proíbem, né? Não pode desprover, pessoal. Por mais endividado que você seja, não pode tomar sua casa, por exemplo, né? Se a sua moradia, eu não sei. Mais ou menos parece que tem uma proteção nesse sentido. E aqui tem um negócio legal que é de azeitona, né? De azeitona. Porque lá tinha muita oliveira, né? Muito oliveira. E é o Monte das Oliveiras. Exatamente. Tem a ver com isso, exatamente. Né? E aqui é uma prensa de azeitona. Então o cara põe azeitona pedra, ali. Na verdade, é uma pedra que você usava numa prensa de azeitona. Aliás, eu vou depois levar você lá fora e vou mostrar uma réplica como era feita a prensa da azeitona na época, a extração do azeite de oliva na época bíblica. Aí vocês vão entender o porquê dessa pedra. Então decora, que depois a gente vai ver lá fora. Lá. É legal que o seu museu, ele é igual, parece mesmo os museus que a gente vê lá fora, que vai sendo dividido, né, por setores, né? Setores, áreas. Então aqui seria o setor do Egito. Egito, que é um lugar muito importante. Falei com o Rodrigo Silva que vai ter em 2027 um eclipse total do Sol, que vai passar em Luxor. E a gente está planejando estar junto. E nós vamos mês de agosto? Foi agosto? Agosto de 2027, Luxor, que é uma cidade famosíssima, né? Com certeza, eu já estive lá umas 10 vezes, é lindo de ver em termos arquitetônicos, você vai ver, você vai encantar. E uma curiosidade, antes da gente entrar aqui no Egito, tem muita passagem astronômica que está escrita na Bíblia, né? Sim. Só que o pessoal falava que quando tinha eclipse era que o Sol tinha parado, né? Exatamente. Até do Sol parado não foi relacionado ao eclipse, não. Não, isso aí não? Não, a Bíblia usa às vezes uma linguagem poética, fala que o Sol ficou vestido como saco de crina. O saco de crina é um pano de saco escuro. Porque dava para ver a coroa dele. Exatamente. Agora, o curioso, já que você falou isso, é que a astronomia bíblica ela tem só uma diferença em relação às outras astronomias. É que, geralmente, os outros colocam os deuses como sendo filhos do universo. Sim. E a Bíblia coloca um só Deus antes do universo. Sim. A causa e o efeito. E ele não se mistura com as estrelas. Os outros, geralmente, divinizavam a astrologia. Sim. Então, por exemplo, você falava das constelações, elas eram deuses. E a Bíblia não. A Bíblia desmistifica. Estrela não é Deus. Então, essa é uma coisa interessante. A Bíblia é um dos primeiros registros, que desmistifica a divinização dos astros, do Sol, da Lua, das estrelas. Isso você não encontra na linguagem bíblica, é a única na literatura do Antigo Oriente Médio. E aqui no Egito a gente começa com essa... O que é isso aqui? Essa aqui é a estela de Merneptah, ou Merneptah. Merneptah, um faraó antigo, e ali você tem o faraó... uma coisa interessante, os egípcios, eles tinham uma mentalidade muito, sim, espelhada. Eles dividiam sempre tudo em dois, é o Alto e o Baixo Egito. É uma coroa vermelha, sempre assim, tudo em duplo. Tudo tem uma simetria. Tem uma simetria. Então você tem aqui, olha, o deus Amon, que está aqui no meio, com esses dois, um chapéu parecendo um chifre. E você tem o faraó Merneptah, tá certo? Certo. Aqui do lado ele tem a deusa Ísis, e aqui ele tem o deus Horus do outro lado. Sim. E o curioso é que a Ísis está usando a coroa do Alto e do Baixo Egito, e o Sol, que é o Horus, está usando a coroa solar do pai dele, Osíris. E ele está aqui contando as comemorações dele. E aí isso aqui era o quê? Era o jeito que o pessoal no Egito escrevia. Exatamente. Aí é diferente. Esse aqui é muito interessante. Até onde se pesquisou até hoje, não se tem nenhuma evidência de correlação entre os sumérios que eu mencionei lá atrás e os egípcios em termos de invenção da escrita. Entendi. Parece que a escrita, por coincidência, foi inventada quase que ao mesmo tempo por dois povos, sem um influenciar o outro. Entendi. É lógico que hoje nós sabemos que a escrita hieroglífica ela é posterior à escrita dos sumérios. E aqui você tem de interessante aí? As conquistas dele, como é que ele vai contando, e aqui ele fala de um ataque que ele fez em Canaã,
E aqui embaixo, um detalhe para vocês entenderem. O egípcio dá para você ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. O macete é o seguinte, é só olhar para onde que os bonequinhos estão virados. Então, se o falcão está virado para cá, o determinativo de povo está virado para cá... Você lê nesse sentido. Você lê daqui para cá. Ah, daqui para cá, ao contrário, então. Ele sempre está olhando para onde começa a escrita. Então tem que ler aqui, ó. E aqui ele falando dos lugares que ele conquistou, e ele menciona Ashkelon. Ashkelon é onde está hoje a faixa de Gaza. Caramba! Ashkelon. E depois de Ashkelon, ele fala de Ishra'a. Aqui, isso aqui você não lê, mas é o determinativo de povo. O povo de Israel e sua semente, Ben, não mais existe. Caramba! Tá certo? Então, Perret. Então, a sua semente não mais existe. Ele está dizendo que ele atacou Canaã e ele atacou Israel. Isso em que ano? Isso aqui é no 14º século a.C. Desde essa época já tinha confusão naquela. E o curioso é que a terra se chamava Israel. E eles usam isso? Pois é, aí Como que é o curioso, é que muita gente fala que Israel é uma invenção dos sionistas, que não existia Israel no passado, que não tem comprovação então existe, arqueológica. tá aí. Existe aqui. Aí quando fala, mas tinha Israel, não, isso é na Bíblia. Não, mas isso aqui está fora da Bíblia. Então já existia um povo, não tem nada a ver com Bíblia, zero. E você já tinha um povo chamado Israel e chamava aquela terra de Israel, e era um povo. E também Ashkelon, que estava ali do lado. Então a geografia é muito interessante. Além desse aqui, recentemente, encontraram também que às vezes há descobertas que acontecem no próprio museu. Sim. Você sabe disso, né? Às vezes você está lá estudando um fóssil, tem uma coisa o cara ali encontra um fóssil que ninguém tinha né? passado, o cara faz uma tese de um fóssil que já estava lá um tempão. No Museu Egípcio de Berlim, encontraram também uma estátua quebrada que estava lá no porão, e um camarada leu também o nome Israel no pé dessa estátua, e estão achando que esse nome Israel é da mesma época, ou talvez mais antigo do que esse aqui de Meremptah. Então, aí, estamos aguardando aí os novos desdobramentos. E aqui nós temos... Que demais. Tá bom? Então, estamos aqui no setor do Egito, né? Lachish, que é uma... Barranco assim, exatamente. Então, ali nós mostramos como que é a rocha, e na arqueologia, né? Que a grande diferença da geologia, nós não temos a ação do ser humano. Na arqueologia você tem, né? O que os humanos usavam foram largando em cada camada daquela. E aí você tem uma coisa para você marcar a data, né? Porque muita coisa da geologia, o pessoal não entende, a gente faz por idade relativa. Então a gente descobre um, depois descobre um que é mais velho, um que é mais novo, e daí vai tirando as idades relativas. Mas a gente também trabalha com a idade relativa. Relativa também. Nós temos os dois tipos, inclusive. Você tem a seriação, certo, e você tem o que já é mais laboratorial. Então a seriação, por exemplo, eu encontro numa camada várias lamparinas desse formato aqui. Então essas lamparinas estão dizendo que ela vai mudando de formato de acordo com o tempo. Imagina como se fosse modelo de carro. Se você entende bastante de carro, você vê uma foto e fala, isso aqui é um Passat 1977. Eu falo, como é que você sabe? Pelo modelo. Então, pelo modelo das lamparinas, você vai sabendo sabe qual que é o período dela. E aí você vê a quantidade que foi encontrada, você vai ver que as lamparinas vão mudando, a cerâmica vai mudando de formato, a escrita aquela ali também. É bem daquela do Aladim, né? Exatamente. Essa aqui já é do período persa. Então dá para saber qual é o Aladim desse período aí. O período persa, o Aladim dessa época aqui. E é engraçado você estar falando isso, porque muitas dessas lamparinas do período persa eram usadas na Arábia Saudita, na região que depois viraria a Arábia Saudita, né? Na região da Arábia. Então aqui é o período já helenístico, que é o período grego, tá vendo? Olha? Aqui ainda é um pouquinho do persa, o grego, aqui o romano. Esse aqui são as da época de Jesus, olha. Na época de Jesus usavam essa. Aqui só para o pessoal entender, é daqui para cá, né? Exatamente. Nós fizemos aqui é o mais antigo? Não, o contrário. Aqui. Vem daqui, ó, o bronze antigo, bronze médio final, ferro. E aí volta para lá. Ferro 2, persa helenístico, romano, e o bizantino islâmico, que é esse período mais recente, Idade Média. E aqui um molde original de uma lamparina do período bizantino. Como que eles faziam então a lamparina? Eles faziam esse molde e jogavam Faziam o molde, colocavam a argila. Argila. Aí colocavam outro molde, tirava e ela ficava assim. Isto, a lamparina bizantina.
Porque as mais antigas não. Eles modelavam mesmo. Engraçado, isso aqui Ali. é porque é lamparina, por quê? O que que vinha aqui? Eles colocavam azeite de oliva E aqui punha dentro fogo? e punha fogo. Se você olhar na marca, ainda tem a marca de Tem a queimado. marquinha chamuscada, né? Agora, gente, isso aqui, essa lamparina é de aproximadamente 2.000, 2.200 a.C. Então você tem a marca do queimado, Que hoje seria 4.000 anos atrás. 4.100 anos atrás, e a marca do queimado. Isso aqui para mim é impressionante. Aí, permitam-me um pouquinho de romantismo. Agora, engraçado, isso aqui parece uma, sei lá, uma coisa pra concha do tomar. mar. É uma concha, né? Mas era para colocar o fogo. Agora, me permita um pouquinho de romantismo. Eu fico imaginando, qual foi a última vez que uma família acendeu isso aqui dentro de casa? Oh, é verdade. Fizeram uma refeição à luz disso. E, gente, isso aqui era vida. Sem uma lamparina, como é que você vivia? Aí, como é que fazia a oliveira, o azeite? Você pegava a azeitona do pé, trazia para um lugar como este. Tá vendo que tem essa pedra aqui, olha? Aí uma pedra pesada como essa, geralmente em tração animal ou com esforço humano, ele jogava as azeitonas todas aí. E a pessoa ia... Opa, aqui ela não tá querendo ir, acho que travaram aqui. Peraí. Ou eu tô muito fraco ou travaram mesmo. Ele travou ela. Ah, travou? Dá pra... Olha lá, Sérgio, me ajuda aí, ó. Vamos lá. Olha lá. Vamos fazer um azeite aí, ó. Tá vendo? Eita. Travou de novo. Acho que ela tá travada ali, ó. Tá vendo? Aham. Mas tudo bem, eles amassavam essa azeitona. Certo. Olha que legal os pássaros aqui. Isso É. aqui que é legal. Não sei se o pessoal conseguiu ouvir aí. Então eles amassavam e viravam uma pasta. Tá. Uma pasta mesmo. Você pega essa pasta da azeitona e traz para esses sacos de linhagem que estão aqui, ó. Parece outro equipamento Parece aqui. até uns pneuzinhos de bicicleta, né? Aham. Você enche Ah, aqui, isso aí, cada saco desse tava cheio de pasta. cheio de pasta. Tá. Ah, lembra aquela pedra que nós vimos lá dentro? Sim. Exatamente, eram pedras como essa aqui, ó. Ah, entendi. Tá bem? Isso Aí aqui, então ela era o peso, na era o verdade. peso. Tá. Aí eles apertavam aqui, esmagava toda aquela pasta e o azeite começava a escorrer. E aí eles recolhiam ali. Recolhiam ali. O primeiro era o azeite extra virgem. Ah, olha só. Depois eles esmagavam a segunda vez, saiu um azeite. Aí ia vindo as qualidades. Agora vem uma curiosidade que muita gente vai se surpreender em casa. Quando o Evangelho fala de Jesus no Jardim das Oliveiras, o Isso, pessoal só pensa que é no Jardim famoso, das né? Oliveiras. Famoso. Eu que não conheço a Bíblia, Mas conheço a A passagem. passagem está aí. Mas tem uma parte que vai te surpreender agora. Isso aqui, em hebraico, essa prensa se chama gat. Gat, em hebraico. Azeite é shemen. Shemanim é o plural, shemen. Então, se você juntar as duas palavras, gat, shemen, prensa de azeite, gat shemanim, lembra a palavra Getsemane. E a Bíblia chama o lugar onde Jesus estava, no Jardim das Oliveiras, de Getsemane. Então, na verdade, ele estava num lugar que produzia azeite. Produzia azeite. Inclusive, lá em Jerusalém, encontraram um gat shemen da época de Jesus, perto do Mas Jardim vem das cá, Oliveiras. esse equipamento, ele sempre ficava perto das oliveiras. Sim, Ou não? Sim, claro, que era mais fácil. Tá. Depende. Muitas vezes, sim. Mas eu teria jardins que só teriam as árvores. Exatamente. Sem os equipamentos. Exatamente. Alguém podia vender, Tá. você comprava e produzia. Entendi. Havia também gat shemen, ou shemanim no plural, portáteis, que a pessoa tinha só na casa dela para produzir para ela ali, então ela comprava a Faz oliveira, faz para ela ali, para ela ter em casa, Entendi. para ela não ter que comprar na venda. Então esse aqui é um pedacinho do que a gente vai mostrando Legal aqui demais. do Oriente Médio, aqui no NASP. Muito bom. Galera, então tá aí, ó, Museu de Arqueologia Bíblica, aqui em Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho, perto de pertinho Campinas. São Paulo, perto de Campinas. Eu vindo pra cá, passei ali por onde eu morei muitos anos, Barão Geraldo, Uhum. né? Você passa Unicamp, ali, né? Unicamp. Então tá aqui um lugar muito bonito, tá? Para vocês venham visitar. Fica então, segunda e terça fica fechado. Sem é isso? fechado, mas depois você entra lá no site, Nós vamos deixar tudo vai aqui, deixar ó, na aqui, descrição você do vídeo. pode marcar com sua galera, vem aqui visitar, o Serjão já veio, gostou, e olha que vocês só viram uma amostragem, né, Sérgio? Tem É, muito nós só mais coisa demos lá dentro. um spoiler. E é um museu de arqueologia bíblica, mas tem muito mais coisa de Bíblia. Sim, porque na verdade a gente Mostramos ali chama coisa do Egito, de coisa muito arqueologia antes, né? bíblica, porque o nosso recorte é a Bíblia, mas a Bíblia interagiu com a cultura egípcia, persa, babilônica, assíria, romana, a cultura grega, Veio passando veio pelos tempos passando. aí. Então todo esse contexto nos interessa e a gente está de perto. Ah, e aguarde, porque em breve
Sérgio e eu estaremos no Egito aí, olha. Eu gostei do convite, 2027, hein? eclipse total do Sol em Luxor, no Egito. Vamos lá assistir, que vai ser legal demais. E antes disso, se você quiser escavar com a gente em Israel também, entre nesse site lá, a gente vai deixar os dados para você aí. Tá tudo lá. Rodrigo, brigadão, cara, Sérgio, pelo prazer. passeio aí pelo museu. Grande abraço. Valeu.